Todos nós conhecemos a história dos leprosos daquela época, não é? Eles tinham que viver isolados, tinham que viver em aldeias de leprosos. E não importavam quem fossem, não importava se era pai, mãe, se era rico, se era pobre, se era sacerdote, se era rei, todos tinham que viver isolados. A lepra naquela época, segundo a lei, era uma maldição. E esse povo, esses que contraíam lepra, tinham que viver isolados. Eu não sei como esses 10 leprosos descobriram que Jesus iria passar ali por perto da aldeia deles, mas eles ficaram sabendo que o Senhor Jesus iria passar por ali. E como diz a lei, eles tinham que ficar 100 metros distante de uma pessoa pura, não é? De uma pessoa que não tivesse a lepra. E eles ficaram 100 metros conforme a lei judaica mandava. E de longe, quando viram Jesus, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, eles começaram a mostrar os seus trapos imundos, talvez alguns sem dedo, sem a mão por causa da lepra. Eles começaram a se movimentar gritando: Jesus, tenha misericórdia de nós. Senhor, olha nós aqui, somos leprosos, estamos separados da sociedade, nos ajude por favor. E Jesus os ouve, não é? Porque eu creio que Jesus sempre ouve aquele que clama. Jesus sempre vai ouvir o que é necessitado. E Jesus vai até eles. Engraçado que naquela hora eles não pediram dinheiro para Jesus, não pediram salvação, eles simplesmente pediram a cura. Queriam ser curados da sua lepra, queriam ter seus corpos purificados. Eles gritaram por misericórdia ao Senhor, para que o Senhor os curasse. E Jesus, meus irmãos e irmãs, cheio de bondade, cheio de amor, o Senhor os cura, o Senhor os liberta. Na verdade, Jesus mandou eles irem embora, e pelo caminho eles foram curados, porque eles tinham que mostrar também a cura para os sacerdotes, para que eles voltassem no seio da sociedade. E pelo caminho eles perceberam que foram curados. Eu creio que aquela carne, que talvez fosse podre em seus corpos, se tornaram como carne de criança, como pele de criança. O físico deles foram restaurados. Engraçado que dos 10 leprosos que estavam sentenciados a viver uma vida de derrota, uma vida de angústia, de tristeza, dos 10, somente um percebeu que foi curado. Somente um percebeu que foi liberto. E o que ele faz? Ele volta correndo, não é? Ele faz um barulho enorme. Ele começa a gritar: glória a Jesus, Deus seja louvado, eu fui curado. E ele vai até Jesus gritando: o Senhor me curou, o Senhor me libertou. Engraçado que o texto fala que era o estrangeiro, que era o samaritano. Os judeus ali curados, os leprosos judeus não voltaram, mas aquele estrangeiro, ele voltou para glorificar ao Senhor. O texto fala que ele se prostrou-se aos pés de Jesus, e em louvor e ações de graça ele glorificou o Senhor. Eu creio que do íntimo daquele homem jorrou adoração, jorrou louvor ao Filho de Deus. E Jesus, talvez muito triste, né, porque só voltou ele, perguntou assim para ele: olha, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Por que apenas você? Eu creio que o coração de Jesus estava bem entristecido, não é? Jesus fala: onde estão os outros amigos teus que eu curei? Meus irmãos e irmãs, hoje infelizmente a grande parte da maioria das pessoas estão vivendo o tempo da ingratidão. Pessoas que pensam: se eu estiver bem, o resto, não é, que toque a sua vida. Infelizmente a ingratidão hoje está virando cultura. Eu me lembro de uma história que é uma história engraçada, mas trágica, de uma mãe e de uma criança pobres que foram até uma feira e não tinham dinheiro para comprar nada, passavam nas barracas da feira para elas, não é? E aí, numa barraca de laranja, um senhor se compadece da mãe e da filha, dá uma laranja para a criança, não é? E a criança pega a laranja e a mãe diz assim para aquela criança: o que você vai fazer agora, filha? O que você vai fazer para o homem? E a criança pega a laranja e entrega para o homem e diz: descasca. Em vez dela agradecer, não é? Ela pediu para aquele homem
descascar a laranja. Infelizmente é isso. Muitas pessoas não conseguem perceber o benefício que ela recebeu. Eu creio nas estatísticas da Bíblia. Eu creio que 90% daqueles que são tocados por Jesus acabam voltando a uma vida de normalidade, a uma vida de egoísmo. O momento aqui daqueles 10 leprosos era de adoração e de louvor a Deus, mas esses leprosos estavam ansiosos a voltar para suas vidas, a voltar a trabalhar, esqueceram de adorar ao Senhor, preferindo voltar, talvez jogar bola, voltar a passear no shopping. Hoje já não está dando para passear no shopping. Voltar a ficar com seus parentes, fazer um churrasco, participar de festinhas. Não se lembraram de agradecer, não se lembraram de voltar e agradecer aquele que operou algo tão tremendo, tão maravilhoso. Nós, irmãos e irmãs, precisamos viver uma vida de gratidão. Gratidão é qualidade de quem é grato. Ingratidão é a pessoa que recebe um benefício e não reconhece esse benefício.